Cada um vai ter um olhar Sim. para o filme, né? Então a gente tá trazendo o nosso olhar para quando você for assistir, ver se você consegue encontrar também essas reflexões. O filme fala sobre homeschooling. Eu não sei se você sabe, mas homeschooling é a escola em casa. São pais que decidem tirar os filhos da mão do ensino do governo, né? Ou do ensino tradicional, para ensiná-los dentro de casa. Eles usam o termo ensino domiciliar, né? Isso. Isso que muito foi usado agora durante a pandemia. Sim. O que não, era muito difícil de se ouvir falar sobre homeschooling ou ensino domiciliar. E quando veio a pandemia a gente conseguiu ver bem o que é isso, né? E um dado importante é que no Paraná e em Santa Catarina já foi aprovado a lei que permite que os pais ensinem seus filhos dentro de casa. Existem algumas exigências que precisam ser cumpridas, mas essa lei já foi aprovada aqui no Paraná, tá bom? E a gente acha que é muito importante os pais participarem de uma forma muito ativa da questão do que os filhos estão aprendendo. Mas se a gente for olhar na história, os tutores, eles eram colocados dentro das casas para ensinar os filhos. Essa visão de escola cheia de crianças é algo recente, é algo novo, que foi trazido por conta da Revolução Industrial, né? E a gente percebe uma intenção muito forte por parte de alguns governantes de querer corromper a mente das crianças para formar uma estrutura de pensamento para no futuro, um futuro próximo, essas crianças ficarem alienadas a esse sistema. E aí que entra a política e a religião, que o filme também traz esse contexto, né? E que o homeschooling, ele não é só para cristãos, ou a grande parte é só cristão que adere a esse tipo de estudo. Não, ele mostra também que existem outros grupos de pessoas que aderem, que são a favor desse tipo de ensino, né? E isso a forma que o filme traz, aborda falando sobre isso, é bem interessante de se refletir sobre isso. O legal também é o seguinte, pensar na seguinte maneira, porque quem é contra o homeschooling, eles usam o seguinte argumento: mas como é que fica a socialização da criança, né? E como se na escola fosse o melhor lugar para se socializar. E o legal é que no final do filme ele vai te dar essa resposta. A gente não vai te contar aqui como que é, porque é legal de se refletir no momento que estiver acontecendo. Mas o legal é que essa resposta vem lá no final e de uma forma fantástica, como que vem trazendo sobre como que o filme fecha esse assunto, assim, muito, muito legal. De forma perfeita, né? A Fran falou sobre política e religião, e também é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, porque nós cristãos deixamos a política nas mãos das pessoas ímpias, né, que tomaram conta do governo, e a gente ficou torcendo para que desse tudo certo, e no final das contas deu tudo errado. E agora que a igreja está se despertando, ela precisa se manifestar nessa questão sem se corromper durante isso. Então acredito eu que Deus tem pessoas que Ele chama para o ministério político. Eu creio nisso. Homens e mulheres como Daniel, como Débora, né? Pessoas que se levantaram nessa área para fazer diferença na história. Então eu creio que nesse tempo Deus está levantando homens e mulheres com esse ministério político para estar lá dentro. E é legal que o filme traz também nesse sentido, ele traz ali que cada um tem o seu lugar, né? Que não é que o político seja mais importante que o pai e a mãe que está lá na sua casa fazendo o homeschooling ou o ensino domiciliar. Cada um faz parte, né, desse todo ali, né? Para que ninguém se cale e cada um guerreie com as armas que tem. A verdade é que a gente está vivendo numa guerra, gente. É uma guerra que nós estamos enfrentando. Eu não sei se você já percebeu isso ou não. Talvez você ache que eu estou exagerando, mas a grande realidade é que nós estamos passando por uma guerra e nossos filhos são o alvo. A Shannon disse ontem à noite que não quer ver os pais presos. Isso é maior do que ensino domiciliar. É por isso que devemos lutar. Nós precisamos. A sociedade está dizendo que as crianças são deles. As nossas crianças. Porque as nossas... Não existe nossas crianças. Existe a minha criança, a sua criança, o seu filho, né? Então você precisa ter responsabilidade sobre ele e não jogar ele na mão do Estado, para que o Estado decida que tipo de pessoa ele vai ser. E nessa guerra, uma das ferramentas mais utilizadas é a relativização da verdade. O que é verdade para você não é verdade para mim.
A minha verdade é diferente da sua. Você já deve ter ouvido isso, né? Isso é um discurso completamente anticristo, tá? É o espírito do anticristo, né? Que está no mundo querendo dominar, influenciar. E esse pensamento da relativização da verdade está entrando nas escolas. Infelizmente é uma realidade. As pessoas, os professores estão ensinando os alunos da seguinte forma: quando você crescer, você pode decidir se vai ou não acreditar em Deus. Está se tornando assim. Hoje você acredita, amanhã você pode não acreditar e não tem problema nenhum. Compreende? Então estão colocando relativização da verdade, do que é certo, do que é errado. Então usam a relativização justamente para desacreditar, descredibilizar a verdade de Cristo, a verdade da Bíblia e a verdade da palavra. E uma das estratégias, né, usadas, já vou deixar você falar, uma das estratégias usadas pelas pessoas ali que estavam, né, contra os pais e o pastor ali que estava na mesa, era de justamente distraí-los, né, para que eles perdessem tempo com discussões que não faziam sentido para aquela guerra, para que por trás daquela discussão eles conseguissem fazer o que eles queriam. Isso é parte do seu plano, não é? Você quer dividir a gente para que ninguém perceba que você está enfraquecendo a nossa liberdade, não é isso? Quando na verdade eles já tinham a resposta toda preparada, né? Então eles já tinham uma verdade deles e só estavam maquiando. Eles constroem uma narrativa. Constroem uma narrativa para você cair, para você entrar nessa discussão, porque eles já têm todas as respostas para manipular a opinião de quem está vendo aquela situação. Compreende? É mais ou menos um filme recente aí que está se passando por aí, né? Não sei se você está percebendo. Então, a verdade é que existe só uma verdade. E a verdade é absoluta, né? E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Ele falou: eu sou a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a forma que Deus se mostra nas respostas das pessoas dentro do filme, né? Cada um vai ter algum pedido ali que vai fazer para Deus naquele contexto e Deus responde de uma forma inesperada, né? Tem uma parte que provavelmente você vai ver, isso não é spoiler, é só pra você prestar atenção na hora que acontecer isso. É quando o pai da menina lá que sofre alguma coisa, ele vai lá pra falar com Deus, e aí ele pede, né, pra Deus, uma resposta pra Deus falar com ele. Quanto que acontece? E aí Deus vem e dá uma resposta que quebra o coração da gente de uma forma que eu super me identifiquei naquele momento, porque Deus fala comigo da mesma forma que falou com aquele homem. Assim, foi lá